Bom dia, a paz do Senhor. Estamos aqui novamente, entrando no YouTube, para vir esclarecer mais algumas coisinhas da Bíblia, mais umas palavras. Como até esses dias nós estávamos falando de Hebreus, hoje nós vamos falar de alma e entendimento. Para vir esclarecer algumas coisinhas que a gente vê no nosso cotidiano, que coração e mente. E com esse estudo vai mostrar o que significa coração e mente. Amém? Amém. Deus abençoe a todos. Obrigado por vocês que estão visualizando ali, está nos ajudando, nos alimentando também. Que o Espírito Santo venha nos ajudar cada vez mais a esclarecer muitas coisinhas, para que nós venhamos ser firmes na graça. Vamos começar hoje com 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 ao 15. E está escrito dessa forma: e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas o seu sentido foi endurecido, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, no qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre os corações deles. Amém? Aqui está a palavra. Vamos orar aqui para Deus vir esclarecer para nós, não só para mim, como para vocês também, para ter esse entendimento. Coração, alma e entendimento. Pai querido, maravilhoso, soberano Deus, em nome de Jesus, teu filho amado, muito obrigado por mais um dia, só ter permitido dar para os nossos olhos, Senhor. E contemplar esse dia na tua presença. Estamos aqui para falar de ti e da tua palavra, Senhor. Nos ensina, nos ajuda, nos envolve com o teu Espírito Santo, para que venha esclarecer a nossa mente, em nome de Jesus. Eu te agradeço desde já, Pai, porque a obra é sua. Nós somos simplesmente um vaso nas suas mãos. Que seja feita a tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Quando se põe um véu sobre a face dos filhos de Israel, olhasse firmemente para aquilo que era transitório. Isso nós já falou, que eram as leis de Moisés, que era transitório. Teve um fim que foi por Cristo abolido, ali em Romanos 10, 5, que o fim da lei é Cristo. Né? Então já foi abolido o Velho Testamento de Moisés. Nós temos que prestar atenção no Velho Testamento de Moisés, não é a palavra íntegra na sua íntegra. É as leis de Moisés. O Velho Testamento serve para nós, para muitas coisas, para nós entender o porquê nós estamos entrando na graça, tá? Não é, acabou o Velho Testamento, não. O Velho Testamento, ele tem explicações para nos ensinar a viver. Ok? Mas quando é lido Moisés, que era transitório, isso nós já falamos, e por Cristo abolido, como diz aqui, e está com seus pensamentos endurecidos. Quando Deus fala pensamento e coração, coração e alma, são os três palavras que eles têm só um sentido, que é o nosso entendimento. Quando ele fala aqui, e os seus corações estão endurecidos, a nossa mente está endurecida, com a lição de Moisés, com as suas leis mosaicas que tem até hoje na nossa instituição, né? Então eles põem aquele véu para que nós não vejamos a morte de Cristo. Cristo morto na cruz por mim e por você. Então aquilo cauteriza. Não posso fazer isso porque aqui na lei de Moisés está dizendo isso. Não, Deus está falando, não é para nós fazer mais isso. Porque nós vamos tirar esse véu, que nós vamos abrir a nossa mente para a graça. Mas como que a gente consegue fazer isso? É fácil, aqui também está dizendo. Mas quando se converter ao Senhor, então o véu se tirará. Olha que coisa linda. Quando nós se converter para Cristo, nós entrar na graça, esse véu é retirado. E nós vamos ter acesso para com o Pai. Quando o véu rasgou, nós temos acesso. Todos nós temos acesso. Todos nós que cremos em Cristo, que entramos na graça, nós temos acesso com o Pai através de Jesus. Que a Bíblia diz que Ele é o único intercessor entre o homem e Deus, é Jesus Cristo. Então, tudo nós dependemos dele.
que ele é o próprio Deus, né? A gente fala assim que ele é a intercessão, como a gente sabe que ele vem em carne, né? Ele era o verbo que se transformou em carne. Então, para nós ter acesso com Deus, que é o próprio Deus dele, nós falamos do seu Filho, que é um só, a Trindade. Mas temos algumas referências na Bíblia para nós ver isso? Ah, temos sim, vamos lá. Vamos começar aqui em algumas referências para a gente ficar inteirado que a nossa mente, alma e coração são um só. É o nosso entendimento. Vamos começar aqui para o Êxodo, capítulo 25, versículo 1 e 2. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todos. Homem cujo coração se move voluntariamente, deles tomarei a minha oferta alçada. Olha que coisa linda. E aqui a gente está vendo que Deus já está falando de coração. Cujo coração voluntariamente. Quer dizer que nossos pensamentos que seja voluntário para com Deus. Para as ofertas alçada e voluntária. Essa palavra voluntária, no outro vídeo nós falamos. Vou te mostrar que Deus está mostrando hoje que as ofertas, os dízimos, era voluntária, era pelos seus próprios pensamentos. Não era para o nosso coração, esse de carne. Esse de carne, ele só bombeia o nosso coração, pensamento e alma, a mente. Amém? Vamos um pouquinho mais para frente. O mesmo Êxodo, capítulo 35. (35, 5). Tomais o que vós tendes, uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração, pensamento é voluntariamente disposto para as ofertas alçadas do Senhor. Ouro, prata e cobre. De novo, nosso coração, nossos pensamentos e voluntariamente. Isso que é lindo. Deus hoje está mostrando, que nós falamos no outro vídeo, que ele ia mostrar que antes da lei de Moisés, que era transitória, como já falou aqui em 2 Coríntios, que foi abolido por Cristo, voluntariamente o povo dizimava com o coração, com a mente livre, as suas ofertas e os seus dízimos. Amém? Ok? Vamos mais um pouquinho para frente. Agora nós vamos entrar em Salmos. Então, como nós estávamos dizendo, pensamento, coração e mente, aqui vamos ver também Salmo 45, para a gente entender que coração e mente, entendimento, eles se tornam um só, ok? Aí vocês vão lendo e vocês vão ver que se tornam um só. O meu coração ferve com palavras boas, falo de que tenho feito, no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Olha que coisa linda. O meu coração ferve com palavras. Qual o coração que ele está dizendo? Esse? De carne? Não, ele está falando da mente. Porque nossa mente, o nosso entendimento, com as palavras de Deus, ela ferve. Ela pega fogo. E é escrito pela pena de um bom escritor. Quem é o escritor? É Deus. Que escreve suas palavras na nossa mente. Como está dizendo lá em 2 Coríntios 3,15. Que nossas mentes, muitas vezes, é cauterizada por ler certas coisas do Velho Testamento, que é as leis de Moisés, mas porque quando nós se convertermos a Cristo, ela se abre. E ele escreve, ele diz ali também em Coríntios, que ele escreve na tábua dos nossos corações. Quando ele diz na tábua dos nossos corações, é na nossa mente. Não é nesse, porque esse coração de carne, ele pode ser tirado a qualquer hora. Fazer transplante de coração. Eu vou pegar o coração do meu amigo, tipo, ele vai ser transplantado no meu coração. Só que ele tem formas de... Se seu amigo for São Paulino, você vai virar São Paulino. Ele é São Paulino e eu sou corintiano. Ele matou e eu não mato. Então, se ele passar o coração dele para mim, eu vou ser isso também?
Vou me tornar São Paulino de jeito nenhum. Não. Vou me tornar um cara adulto, ou me tornar um matador, um roubador? Não, porque não é esse coração. É esse. O coração é a mente. E mente não tem transplante. É, verdade. A mente é onde está a alma, alojada a nossa alma, no nosso sentido, nos nossos pensamentos, nos nossos entendimentos. Então, muitas vezes eu conversando com o bebê aqui, nós perguntamos esses dias, poxa, por que cortava a cabeça dos apóstolos antigamente e corta a cabeça de um, corta a cabeça do outro? Porque eles achavam que cortando a cabeça estava matando a pessoa, matando a alma da pessoa, o entendimento dela. Mas não é, porque Deus diz assim, que a alma pertence a Ele. Então os pensamentos nossos, a nossa alma vai para Deus, fica só o corpo. Então eles nunca chegou a matar nenhum deles. Eles pensavam, as pessoas pensavam naquela época, vamos cortar o pescoço, Acabar com a alma a dela. alma dele não é mesmo acaba, porque a nossa alma é de Deus. Tá bem? Então vamos um pouquinho mais para frente agora. Aqui em Salmo 51:10, Davi dizendo ali, confessando os seus pecados, ele suplica perdão e roga a Deus que renova um espírito reto, um entendimento reto, uns pensamentos retos. E assim diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lanças fora da tua presença e não retirai de mim o teu espírito. Que coisa linda. Alma, retirar o espírito do Senhor sobre a vida dele, que ele já não tinha errado. E me transforma em coração reto, em coração novo, Senhor. Eu preciso ter entendimentos novos, porque a gente conhece a história de Davi, né? Ele premeditava as coisas, ele era duro, ele era matador, ele tinha sangue nas mãos dele, tanto que Deus nem deixou ele construir o templo que o Salomão que construiu, o filho dele, Deus não deixou ele, porque ele falou, você não pode construir que suas mãos têm sangue. Então, como eu estava explicando aqui em Salmo 51:10 e 11, que Davi estava confessando seus pecados, seus erros para Deus, para que Deus põe um coração novo nele, puro, com entendimento. Coração, entendimento, pensamento, como já está dizendo, nós é um só. De novo, aqui em Salmo 51, capítulo 10 e versículo 11. Capítulo 51, versículo 10 e 11, Davi confessando os seus pecados. E pediu para Deus dar um coração reto, um novo entendimento para ele. E tem como saber se o pensamento e o coração é um só na Bíblia? Tem sim, dá para a gente esclarecer um pouco mais, né? Porque é como a gente faz, a gente também está aprendendo. Sim. Né? Precisamos de comentários para a gente chegar no entendimento. Mas tem como provar sim que coração de pensamento e entendimento é um só. Amém? Amém. Vamos lá em Marcos? Sim. Capítulo 7, versículo 20 ao 22. Aqui explica o que nós estamos falando. Coração, mente, entendimento e pensamento. É um só. É a alma, tá? A nossa alma está alojada no intelecto da gente. Não podemos esquecer disso. Que a alma é essa, tá? O coração é esse, bombeia só o sangue. Mas o coração, que a palavra diz, é o nosso pensamento, ok? Ok. Vamos lá? Posso falar? Sim. Então vamos lá. Marcos 7, capítulo 20, 21 e 22. E dizia, o Senhor Jesus dizendo, o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. O adultério, prostituição, homicídio, avareza e todas essas outras coisas, invejas e blasfêmia. Todos esses mal procedem de dentro e contaminam o homem. Como pode o coração ter pensamento, né? Você vê, não pode, né? Um coração desse... Nunca tinha visto isso. Um coração desse pensar. Não tem como. Verdade. Porque, como a gente falou, ele tem transplante de coração. Mas transplante da mente, onde está alojada a nossa alma, no nosso intelecto, porque tudo que sai de dentro de nós vamos colher, não é isso que a Bíblia diz? Sim. O que você planta, você colhe.
Então, de que jeito que você planta? Pensando, não é? Meditando. Primeiro a gente pensa. Premeditar igual Davi premeditou a morte do esposo da Betseba, lembra? Sim. Você lembra aquele cara que ele premeditou a morte? Vai lá morrer que eu quero. Por isso que Deus fala que ele não gosta de pensamentos repetitivos, né? Isso. Na Bíblia está escrito, eu não sei que parte que é, mas fala, porque quando você tem pensamentos repetitivos, você vai ficar planejando isso, né? É, porque isso aí está em Mateus 6,6, depois nós entramos nessa matéria, em Mateus 6,6, que a Deus fala que não seja seus pensamentos, suas orações repetitivas, para que você não se contamine. Porque a gente vai repetindo, vai premeditando, quando você está tudo... Já está fazendo. Né? Mas aqui, agora nós estávamos falando aqui, você falou, como pode um coração ter maus pensamentos? Não tem como. O que tem mau pensamento são nossos intelectos, né? Sim. Nosso entendimento. Sim. Nós não podemos premeditar igual Davi. O Davi não premeditou, como nós estávamos falando agora, a morte do esposo da Betseba, para que ele viesse ficar com ela, né? Cometeu o adultério, a gente sabe do caso, né? Então não tem como falar assim que segundo o coração de Deus, Davi, né? Não tem, como pode, né? Segundo o coração de Deus. Não tem como. Então, gente, no finzinho eu vou explicar um pouquinho. Segundo o coração de Deus, segundo Davi é o coração de Deus, né? Segundo Davi é o coração de Deus, né? Ô glória, não é assim que faz, né? Davi é santo, ele não foi santo nunca. Tanto que ele nem pôde construir o templo, porque as mãos dele eram cheias de sangue, ele só vivia de guerra, né? Fora as outras coisinhas, que segundo a Bíblia, se você for ler, aonde Davi passava, ele tinha mulheres e filhos. Em Jerusalém tem uma mulher lá, ele tem 3 filhas, diz que só eram filhas lindas. Mas tinha um problema de Davi com isso. Onde ele passava tinha filho, mas era um pai ausente. E o nosso pai celeste, ele é ausente? Não. Ele sempre está presente. Se nós abrimos nosso entendimento, nosso coração, ele... né? É verdade. Verdade? Tem como saber mais sobre o coração e a mente? Ah, tem, né? Aonde? A gente pode entrar em Filipenses. Filipenses? É. Certo. Filipenses também vai deixar Paulo, né? Que escreve Filipenses, ele deixa bem clarinho o que é pensamentos e coração. São um só. Né? Coração, pensamento, entendimento, eles se tornam um só. Porque a gente se engana. Até eu ter um pouquinho de entendimento, eu pensava que era esse coração. Eu falava muito, mas se arrancar esse coração, meu pensamento vai para... Acabou. Mas não é esse, né? É esse. Certo. Né? Aonde então, que é? Vamos estar em Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Vamos lá? Vamos. Para ficar um pouquinho mais bonito, né? Porque a palavra de Deus é maravilhosa. Ela se explica, tá? Ela mostra e se explica. Mas nós estamos aqui como servos dele. Sim. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Você está vendo? Uhum. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, e guardará o vosso coração e o vosso sentimento. Ó, tá vendo? Porque falou os 3, ele deixou bem fechadinho. Pensamento, sentimento, coração. Coração. Né? Está tudo guardado. Tudo junto. Tudo junto, que é onde você guarda. Para você não esquecer, você guarda nesse aqui ou nesse? Na cabeça, né? Na mente, né? Sim. Então, os 3 se tornam um só. Legal. Não é separado, coração, não. É um só, pensamentos. É isso que nós temos que deixar bem claro. Que quando fala lá, segundo, Davi é o segundo coração de Deus, que em Filipenses, que os 3 é um só. Não de que eu quero chegar com esse estudo, hoje é assim. Diz Davi segundo o coração de Deus. Certo. E tem como saber se o nosso pensamento é igual ao pensamento de Deus? Ah, tem como saber, né? Aonde? Ah, tá aqui na Bíblia. Ah, mas fala pra mim. Ah, não sei se eu vou falar, porque eu acho que eu vou deixar você curioso. Ah, não, é muita coisa para eu procurar. Mostra pra mim. Então eu vou mostrar, porque os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações, o jeito de nós lidar no nosso dia a dia, os nossos caminhos, segundo a Bíblia, diz que não é igual a de Deus, que o de Deus é muito superior de nós. É muito superior de Davi.
Ainda bem, né? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Aí sim eu dou glória. Aí Já sim. pensou se fosse igual? Glória. Nossa! Eu já saio cantando isso, é um talarico danado. Igual Davi? Não é um talarico, pô. Deixa eu falar. Vamos lá. Vamos. Ai, ai. Mas o cara que entra um pouquinho para descontrair, não ficar pesado o clima, né? Que os pensamentos e os caminhos do Senhor são diferentes, não só nossos, como de Davi também, né? Davi, tem alguma diferença entre Davi e o rei Saul? Vou só explicar um pouquinho, para ele ter Tá bom. um conhecimentinho um pouquinho mais. É porque os dois são ungidos de Deus, São né? ungidos de Deus, exato. Isso, agora você falou tudo. Os dois eram ungidos de Deus. Sim. Só que um, que é o primeiro, que era o rei Saul, que ele foi rei durante 40 anos, sabia? Bastante, Foi né? muitos Ainda teve anos, toda essa né? oportunidade. Teve toda a oportunidade de se converter e não se converteu. Então, uma diferença entre Davi e rei Saul era o arrependimento e obediência. Então o segredo tá aí. O segredo está aqui, arrependimento e obediência. Porque pecar todo mundo peca. Sim. O Saul, o Davi, todo mundo pecou, né? Até nós pecamos. Então, Em 1 João, capítulo 1, versículo 8, diz assim: ai do homem que disser que não tem pecado, não está andando com a verdade. o segredo é a obediência e o... E arrependimento. E arrependimento. Porque pecar, né? Sim. Então, não estamos livres. Por mais que a Isso gente... também não quer dizer que a gente pode pecar à torta e direita, né? Não, sim. Por mais que a gente diz que é ungido do Senhor, como tem hoje em dia, a gente vê, né? Isso é ungido do Senhor, esse homem é de Deus, e lá na frente está vendo um homem adulterando, matando, pedofilia, né? Então, seria um rei Saul, hoje em dia, né? Porque o rei Saul, o problema dele ali com Deus era obediência e arrependimento. E Davi foi ao contrário, pecava igual o rei Saul pecava também, né? Mas só que ele se arrependia e era obediente ao que Deus pedia. Essa é a diferença. Então, não tem como ser segundo o pensamento de Deus, como diz ali, o coração de Deus. Não tem nada a ver. Deus é muito melhor do que isso. Glória a Deus por isso, né? Sim. Mas vamos lá, Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos, Isaías, tá Isaías, tá? Tá. 58, 8. Deus falando tipo para mim, para você e para Davi. Vamos, já nós estamos falando para Davi, está dizendo assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos é os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos muito mais altos que os vossos pensamentos. Não tem como, né? Comparar ali o segundo coração de Deus, ali o segundo coração, não tem como. Então ali Deus está dizendo bem clarinho, que os meus pensamentos, segundo meus pensamentos, Davi é o meu escolhido, é o meu ungido, e a alma dele está guardada. E tem algo mais bonito, tem em Colossenses, capítulo 2, eu não vou entrar agora, diz assim, que nós estamos escondidos na sombra do Onipotente junto com Cristo. Que lindo, né? Tá lá, depois no outro estudo nós entramos ali, para você ver. Quem está junto com a gente na sombra do Onipotente? Cristo. Né? E eu creio que aqui com Davi não era diferente, né? Então, para você ver que se não vai ficar dando glória aí, porque ele é o coração de Deus, não tem nada a ver. Então, que nós queremos deixar bem clarinho que pensamentos, alma e sentimento é um só. Se a gente tiver que ser igual, tem que ser igual a Cristo, não igual a Davi, né? De jeito nenhum, é igual a Cristo. Davi... É tão pregado Davi. Mas você vai ser igual a Davi também não, mas você está lá... Pecar, né? É, que tem, Só que depois... Só depois que nós consequências, né? O que nós planta... a gente colhe. Nós colhe, então não pode. É por isso que eu falo que o Velho Testamento tem coisas a nos ensinar. Sim. Exemplos, né? Que nós não podemos praticar. Igual Davi praticou, igual Salomão. O estudo de Salomão é lindo e maravilhoso. A turma fala, Salomão, mas o serviço que aquele homem fez, por que o templo dele foi destruído? Todo mundo fala, foi destruído o templo de Salomão, mas por quê? Né? Esse é outro estudo que nós vai estar o templo e a casa do Senhor, né? Então deixamos para lá. Mas vamos fechar, deixar bem bonitinho, aqui em Mateus, capítulo 6, versículo 8.
versículo 6, tá? Tá. Eu quero falar um pouquinho disso para nós fecharmos, para nós ter entendimento. 6. Cheguei. Olha que lindo, para nós deixar bem clarinho que é espiritual, tá? Como já dizia, Mateus 6, vamos lá? Vamos. Mas tu, quando orares, entrais no teu aposento e fecha. Fechando a porta, ora a teu pai que está em oculto. O teu pai que vê secretamente te recompensará. E orando não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelhareis por eles, porque o vosso Pai sabeis o que é necessário antes de você ter pedido, antes de você abrir os seus lábios. Então Deus já sabe. O que eu quero dizer aqui é assim, mas tu quando orares é entrar no teu aposento. Vamos falar da casa material, certo? Quando você entrar lá no seu quarto, você fecha a porta e você vai entrar em secreto com o Senhor, né? E ele está dizendo que você não precisa falar muito, ser repetitivo. Porque ele sabe o que nós precisamos nesse nível. Eu já sei que vocês vão pedir. O que é necessário, ele sabe o que é necessário. Então você ora, você busca, não precisa ficar repetindo, né? Como muitos fazem, né? Sim. Aí, fala para Deus abrir a porta umas 10 vezes, a porta já está aberta. Quer ficar orando durante 1 hora? Não, mas já está aberto. Tudo depende de quê? Da Vontade de Deus. da vontade da nossa Fé. não é? Sim. Se nós temos fé e a vontade de Deus aconselhou, ajuntou as duas juntas, aí acontece. Mas vamos aqui. Entrais no teu quarto. Vamos pôr espiritualmente agora, para ficar bacana? Entrais no teu quarto. Qual é o quarto? É você. A sua casa de Deus é você. O seu quarto é sua mente. Fecha a porta. Quando ele fala fecha a porta, é a nossa mente. Você introduz Deus dentro de você, você fecha Ele dentro de você secretamente, você ora, você sabe por que você tem que fazer isso em oculto? Porque, segundo a palavra, diz que as paredes têm Ouvido. E se você orar muito alto, quem vai ouvir suas orações? Fora Deus. O encardido. O encardido. É por isso que às vezes muitos projetos nossos têm pedras no meio do caminho. Tem muitas provas, porque a gente ora muito alto e ele escuta. Ele não tem poder de entrar na nossa mente, tá? Ele não tem poder de escutar ou pensar que nós estamos pensando. Só então quer dizer que nosso pensamento ele não consegue? Não consegue porque é só Deus. Ah, tá bom. Porque a própria palavra diz assim, que Deus fala assim, eu conheço o homem interior e o dito cujo não conhece o nosso interior, só Deus. Sim. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Você já pensou se ele desse para ele discernir o nosso pensamento? Nós estávamos perdidos, né? Sim. Nós estávamos lascados. Né? Estava mesmo. Aí então, quando ele fala fechar a porta, é a nossa mente, não é o coração, não é esse coração, é esse aqui que é a mente, que é o nosso coração, é a mente, o nosso... E conversa com Deus secretamente, sem falar muitas coisas, sem ser repetitivo, e no fim da sua oração, em oculto com o Senhor, no silêncio, você dá glória a Deus. Porque você já está com certeza, com fé que aquilo vai acontecer. Sim. Aí o dito cujo, que é o nosso inimigo, que é acusador, que ele não tem poder nenhum não, viu? Tem muitos agentes aí dando poder para ele, mas ele não tem poder. Quem dá poder para ele são os homens. Mas diz a palavra que ele é o pai da mentira. Ele é acusador, né? Como é espiritual, a gente sabe que ele joga dados inflamados e a gente dá brecha não entra, certo? Mas se você está fechadinho com Deus, eu vou pôr um exemplo aqui. Você já pensou um exemplo assim? Aqui tem uma pessoa aqui doente, precisando de uma oração, né? Você ou vai lá falar uma palavra para ele. Ah, peraí um pouquinho, eu tenho que sair correndo, vou lá na minha casa, entrar no meu quarto, eu vou conversar com Deus. Até você voltar já era. Então, na mesma hora você entra em secreto com Deus. Fecha Deus ali, conversa com ele, Senhor, ele está precisando, ele necessita de uma palavra. Entendi. Me usa, né? Porque senão, já pensou, você está a 5 km longe da sua casa, a hora que você voltar, até você chegar no seu quarto. E eu voltar para orar para ele, já morreu, já sei lá o que aconteceu. Né? Você entendeu? Sim. Essa passagem de Mateus 6,6. Coração, casa somos nós, templo somos nós, nesse diz a Bíblia. Sim. Nós somos templo
e a casa do Senhor, não é isso? Sim. Isso também dá para explicar. Templo e a casa do Senhor. Por que que o Senhor fez isso? Então nós somos o quarto, a mente é a porta, e a gente introduz isso e faz espiritualmente. E baixo, não é para sair gritando, igual está dizendo aqui um pouquinho antes, que os fariseus, os escribas, tinham costume de ficar lá na praça, e Deus falou, não seja igual a eles. Entendi. Ele tem secreto comigo. Não tem necessidade, né? Não. Jeremias 33:3 é lindo. Clama-me que eu te responderei, te anunciarei coisas grandiosas que ainda não sabe. Não é lindo? Sim, muito. Clama-me que eu te responderei coisas que a gente não sabe, que está oculto. É só Deus que pode revelar, mais ninguém. Certo? Certo. Mas vamos fechar então, no dia de hoje, com Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ok? Ok. Vamos deixar fechadinho. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Para nós entender o que Deus está falando, que é a nossa mente, a nossa alma, entendimento, é a nossa mente. Eis que estou à porta, ó, a porta que eu falei. E bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrirei a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Aos que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Quem tem ouvido, ouça o Espírito Santo diz a seguinte. Amém. Olha que coisa Lindo. linda. Né? Lindo demais, né? Esse que estou à porta, que eu não acabei de falar da porta, a porta é Nosso pensamento. Nossa pensamento. cabeça. Esse que estou à porta e bate. Opa, estou batendo. É aqui. Tem muita gente que fala, Deus está batendo aqui no meu coração. Ele está batendo aqui. Ele quer entrar, introduzir na sua mente, nos seus pensamentos. Ele quer mudar o seu jeito de viver. Um pensamento novo, reto, como Davi falou, lembra lá atrás? Sim. Meu Senhor, me dá um coração reto, com entendimento. É isso que Deus está dizendo aqui. E se nós abrir a nossa mente, deixar o Espírito Santo morar dentro da gente, é isso que ele faz. Ele entra e ceia com a gente e bate um papo com a gente. Quer dizer que se eu abrir aquela porta, Deus vai vir aqui sentar na mesa e comer com a gente? Não. Ué, que porta que é essa? É nós. Amém. Não é essa porta, não. Um que ele não pode fazer isso mais. Não, porque tem gente que fala assim, ó, o Espírito Santo está sentado aqui. Não, ele não pode. Ele pode até ter, mas é espiritualmente. Ele é espírito hoje em dia, né? E espírito não come. Não. Ué. Aqui na Bíblia não vou procurar, mas espírito não come, não bebe. Ele é espírito. Por quê? Por que ele é espírito? A gente tem que entender por que ele é espírito. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele esteve na carne, não é isso? Certo. E ele viu toda a maldade do inimigo, não é isso? Sim. E o povo não tinha como vencer esse inimigo. Certo. Porque Jesus venceu, porque ele é o próprio Deus, né? Não é isso? Sim. Ele venceu a cruz, venceu a morte e tal, ressuscitou, porque ele é o próprio Deus. Então, por que quando ele falou, vou ao Pai enviar o Consolador, onde estava o Espírito Santo? No céu. Estava no céu. E para vencer o inimigo, só através do Espírito Santo. Sim. Não tem como eu vou vencer, não. Sozinho não dá. Sozinho não consegue. De jeito É nenhum. por isso que Jesus enviou o Espírito Santo, porque o maligno é espírito. A gente não vê, ele está ao derredor, não é isso que a Bíblia diz? Ele está ao derredor. Você está vendo? Ele está não. É só através do Espírito Santo. É por isso que tem que estar dentro do nosso coração, né? Dentro do nosso coração, da nossa mente, coração e mente e pensamento. Se ele né? estiver fora, tem coisa errada, ele tem que estar dentro, não, né? Não tem esse negócio, não. Eu já ouvi pregação que ele está do meu lado aqui. Ué, você está do lado, está errado. Está errado. Ele tem que estar dentro. Porque nós somos o templo, né? Nós somos o templo, ele tem que estar dentro da gente. Se ele está do lado, ele vai embora e vai ficar feliz fazer arte de novo, né? Então não pode, ele tem que estar morando dentro do nosso coração. Entendi. Nosso pensamento, nosso coração. Mas se nós pecarmos, eu falo, não, se pecar, tem o arrependimento. Não é isso? Exato. Não estamos livres. Quando Deus diz ali em 1 João que eu falei, ai do homem que não disser que não tem pecado, não está não, que é verdade. Então nós não estamos livres de pecar. Mas nós temos um porquê não pecar. Sim. Né? Tem a exposição para que vai pecar. Entendi. Né? Então nós fechamos hoje aí com Apocalipse 3:20 e queremos que as pessoas meditem mais nas palavras aí, de pensamento, coração e sentimento, para ficar mais inteirada e dar glória a Deus que os pensamentos
pensamento dele, né, é muito maior do que o de Davi, muito melhor que o nosso, e os caminhos dele são muito mais altos que o nosso. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Até a próxima. Até. Eu quero dizer assim para os gringos, vamos fechar com os gringos aqui. Good morning, friends. They go the best. Ô, louco, meu.